Já vou começar o vídeo avisando que tem um cachorro latindo. Eu tentei esperar ele parar de latir, mas ele não para de latir, ele continua latindo. Então, se no meio do vídeo escutarem um cachorro, é ele, tá? Desculpa, não tem muito o que posso fazer. Oi, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu vim aqui gravar um vídeo porque eu falei no Twitter que não adiantava eu ter escrito, porque eu acho que eu não dei jus a tudo que aconteceu. Pra quem não sabe, eu fui no show do BTS aqui em São Paulo, dia 20. E foi lindo, foi emocionante, ai... Mas enfim, eu vou gravar 2 vídeos, tá? Um vídeo falando dos meninos deles, da aparência, da voz, da altura, desse caramba todos. E um outro falando do show em si, desde a fila até lá dentro, as pessoas que eu conheci, as pessoas que eu vi e tudo mais. Tá vendo o nome aqui? Lídia Margarida Santos da Silva, minha mãe, tá, gente? Eu fui no show, tem um monte de gente falando que eu não fui, que eu tava mentindo. Ó, eu fui sim. Cara de vocês. Tira na cara não, mas... Não fala que eu tava mentindo não, gente, eu não minto não. Vamos lá, vamos começar falando da aparência dos meninos. O show começou, escureceu, teve os negócios lá e paz, deu uma mini explosãozinha. E eles começaram cantando Not Today. E aí depois eles foram, tipo, se apresentar. Ai, gente, eles são tão bonitinhos. Ai, eles são muito simpáticos, são muito fofinhos. Muito fofinhos. O que mais falou lá foi o Namjoon, né, que ele tava falando inglês e tudo mais. Mas eles são todos uma graça. De mim tava bem tímido no começo, mas só no começo, depois o bicho se soltou, ficou louca. Mudou o coração, mostrou a língua, fez tudo, gente, tava maluco. Mas enfim, a aparência. São muito bonitos, né? A gente não tem muito, eles são de fato muito bonitos. Jimin e Jungkook, eles têm uma pele clara, mas é um claro meio rosado, sabe? Não é tipo... a pessoa é branca e acabou. Não, ele é um claro meio rosado. De mim é mais rosadinho, mas o Jungkook também é rosadinho. Taeyang e Namjoon. Gente, a pele deles, eles são morenos, não tem, eles são morenos. A pele nem dá pra falar que é branco. É moreninho, ai, eu não sei. Mas é muito bonito o tom de pele deles. Muito bonito. Os dois são... Namjoon e Taeyang tem a pele mais escurinha, mais moreninha. O Jin tá no meio dos dois, das duas tonalidades de cor de pele. O Jin tá no meio do Jungkook e do Jimin e do Namjoon e do Taeyang. O Jin tá ali no meio. A cor de pele dele é meio que uma mistura das duas cores, do moreno, do Namjoon e do Taeyang, e do branco rosadinho do Jungkook e do Jimin. Ele tá ali, mas ele continua sendo muito lindo, tá, gente? E o... Gente, o Suga, vamos lá. Ele é branco, mas ele não é transparente, ele não é branco cor de papel, tá? Ele é bem mais clarinho, mas ele não é aquele branco transparente, nada assim. Não sei que as pessoas tanto falam, não é, gente, não é. Ele é branco? É branquinho, mas não é tudo isso não, tá? É um branco mais claro, mas não é aquele absurdo, nossa, olha lá o brilho chegando, não. A cor dele é bonitinho. Eu pensei, nossa, vai vir o Suga, vai tipo, bater a luz, vai refletir do branco dele. Nem nada, gente. A cor dele super normal, assim, sabe? É um branco mais claro do que o branco normalmente, mas não é transparente não, tá? Altura. Nossa, muita gente falando que eles eram, tipo, gigantes, não sei o que, né? Eles são gigantes, eles são enormes, gente. Não é tão grande assim, não, tá? Não é. A diferença entre eles, entre os sets, tipo, de altura, não é tão grande assim também, não. A gente vê em foto, vendo essas coisas que parece que, tipo, sei lá, tá o Namjoon aqui em cima e o Jimin lá embaixo. Não, gente, não é tão grande assim a diferença. Eu tenho uma foto aqui. É um adesivo. Ó, tá vendo eles? Não tem tanta diferença assim de altura. Tudo bem que eles estão meio inclinadinhos, mas não é muita diferença de tamanho entre eles. Não é muita. Namjoon, claro, é o mais alto de todos e tudo mais. Vamos lá, vamos começar pelos mais baixinhos, depois a gente chega no Namjoon. Jimin e Suga, a diferença de altura entre eles não é muita. Não é muita, tipo, quase nada, gente, a diferença de tamanho entre o Suga e o Jimin, quase nada. Dá nem pra ver, se você olha assim, nossa, mesma altura, gente, dá nada. J-Hope também, J-Hope é quase a mesma altura tem quase a mesma altura do Suga, ele é um pouquinho mais alto, dá pra ver um pouquinho a diferença, mas também não é muita coisa não. Taeyang é um pouco mais alto que o Hope. E ele tem quase a mesma altura também do Jungkook.
Aí a gente chega nos aulas. As pessoas, nossa, Jungkook é enorme, Jungkook é enorme. A diferença entre o Namjoon, que é o mais alto do grupo, entre o Jungkook, não é tão sutil quanto entre Jimin e Suga e J-Hope, ou entre ele e o Taeyang, entre o Jungkook e o Taeyang. Não é tão sutil assim quanto que é. A diferença do Namjoon e do Jungkook é um degrauzinho, você consegue ver o degrauzinho. Teve uma hora no show que o Jungkook tipo, colocou a mão no braço, assim, sabe? Deu meio que um abraço, assim, no Namjoon, aí deu pra ver direitinho a escadinha, assim, de diferença de altura. Porque o Namjoon realmente é bastante alto, tá, gente? Vamos lá. Jin é um pouquinho mais... uma considerável, assim, uma diferença considerável entre o Jin e o Namjoon. Mas não é tanto quanto é o Namjoon e o Jungkook. Então, mas ele também é mais baixo e o Namjoon é alto. Eu acho que, tipo assim, se você for comparar... Vamos lá, né? Também a gente fala assim, eles são gigantes, que não sei o que, eles são enormes. Vamos lá, qual que é a sua altura, né? Porque se você tem 1,50 m, claro que eles vão ser enormes, né, gente? Mas, por exemplo, pra mim, eu tenho 1,68 m. Eles são altos, mas não é tipo aquele gigante, aquele negócio enorme. Nossa, meu Deus, eu tenho que virar assim pra poder enxergar. Não. Eles são altos. E eu acho que pra estatura de homem, se você for pensar na altura que homens normalmente têm, o Jimin, o Suga, o J-Hope tem alturas médias de homem, não é nem alto nem baixo. Não fala nem alto nem alto. Nem alto nem baixo. Esses três, o Jimin, o Suga e o J-Hope, não é nem alto, tá ali na média. O Jungkook e o Taeyang dá um passinho fora da média, mas também não é lá essas coisas. E o Jin e o Namjoon são relativamente altos pra homens, tá? Não é tipo... essa altura que eu falei agora se você for ver alturas normais de homens. Se você for comparar com mulheres, eles são realmente altos. Se você tem 1,50 m, 1,55 m, eles são realmente altos, tá? Mas se você já tem pra 1,60 m, que nem 1,68 m, 1,70 m, eles não são tão altos assim. Então tudo depende da sua altura, entendeu? E, né? Agora, vamos falar da parte que este é o motivo principal pra eu ter resolvido gravar esse áudio. Esse vídeo. O que eu falei áudio? Tô achando que tô no WhatsApp, gente. Enfim, o principal motivo de eu ter decidido gravar esse vídeo, que é sobre as vozes deles. Ai, gente, não tem nem o que dizer. Vamos começar, vamos por partes, senão eu vou acabar me perdendo aqui e vou ficar só relembrando das vozes deles e vou ficar... Ai, gente, vamos lá, foco. A voz do Jin. O Jin, ele fala muito calmo. E, tipo, ele não é de ficar... Ok, a gente vê vídeo, a gente parece que ele... Que nem, saiu recentemente o último episódio do Run BTS, lá da saga do espião, né? Que eles tinham achado quem era o espião. E tem uma parte no vídeo, não vou dar spoiler e falar quem é o espião, tá, gente? Relaxem, se você não assistiu, vai lá no vídeo e assiste, tá? E tem uma parte que, numa das brincadeiras pra ver quem vai ganhar lá, dos times lá, eles tinham que segurar a mão do outro e, tipo, falar, tipo, desabafar, tipo, falar alguma coisa que incomoda pro outro, né? E o Jin foi falar. No começo começou a falar, ele fala calmo e ele fala, tipo, sério. É assim que ele fala calmo e sério. Tudo bem na hora que ele vai fazer aquelas piadinhas de tio dele ou falar alguma coisa, ele dá uma piradinha, dá uma grito, fica vermelho. Mas normalmente, gente, ele não fala baixo, ele fala, tipo, o tom de voz dele é normal, não é nem alto nem baixo, mas ele fala calmo e sério. Mas ele dá um sorrisinho no final. Tipo, seja logo que eu estiver falando, ele dá um sorrisinho no final, tipo, dá uma amenizada na seriedade dele, de falar. Eu até achei estranho, porque eu pensei, não, o Jin vai ser o mais desbocado, ele vai ficar todo assim, né, pedra de tio pra todo lado. Ele fala super sério, mas ele dá um sorrisinho no final. E acho que é por ele ser o mais velho, ele passa um ar de, tipo, eu sei das coisas, tá, sabe? Eu sou sábio, eu sei do que eu tô falando, então você tem que me ouvir, sabe? Eu sei, não importa, ele pode estar mentindo pra você, mas ele vai falar aquela voz séria, você vai acreditar no que ele tá falando. Não importa. Esse é a voz do jeito do Jin falar, entendeu? Ok, despiroca, né? Mas, ainda assim, ele, na maioria das vezes, ele tá falando sério e calmo. Suga! Ah! Gente do céu!
difícil aqui, gente, difícil. O multi mexe com as estruturas da gente, né? O Suga. A voz dele não é tão grossa quanto a gente escuta, sabe? Tipo, em First Love ou na mixtape dele, não é tão grossa assim. Ainda é grossa. Mas eu acho que mais do que grossa, a voz dele é profunda. É profunda e ele fala baixo. Ele não fala alto, ele fala baixo. Num tom mais baixo, assim, do que os outros falam. Ele fala baixo e a voz dele é muito profunda. Faz você, tipo, prestar atenção no que ele tá falando. Faz você ficar, tipo assim, olha só, ele tá falando, gente, peraí, vamos fazer um silêncio rapidinho aqui? Não tô falando isso porque ele é o meu urso, tô falando isso porque, sério, ele falava, meio que parecia que o pessoal ficava quieto, sabe? Depois que ele falava, que a gente gritava, sabe? A voz dele é profunda e faz você prestar atenção, sabe, no que ele tá falando, faz você querer saber o que ele tá falando. Ai, gente, J-Hope, voz de J-Hope, voz de J-Hope. A gente escuta a voz dele, até mesmo nos skits, nos sketches, sei lá, que tem em alguns álbuns, que é tipo, só eles falando. A gente escuta a voz de J-Hope e pensa que a voz dele é meio aguda. Não é aguda, gente. Não é aguda a voz dele. A voz dele não é aguda nem grave. Não é nenhum desses. A voz dele é a voz normal, não é aguda nem grave, tá ali neutra, nesse quesito de aguda. Só que a voz dele é muito boa de se ouvir. Seja lá o que ele estiver falando, parece, ele passa emoção na fala. Faz você ficar animado, faz você querer ouvir pra si. Você pode não prestar atenção. Por exemplo, no Suga, você presta atenção no que ele tá falando. Você presta atenção no que ele tá falando. Você quer saber o que ele tá falando. No J-Hope, não necessariamente. Mas ele faz você ouvir ele. Você pode... Como é que eu vou explicar isso? Ai, gente... A voz dele passa a animação dele, entendeu? Através da voz, ele passa o sentimento. Se ele estiver triste, ele vai passar o sentimento de tristeza pra você. E, consequentemente, você fica afetado por isso, entendeu? Se você for falar com ele e ele estiver triste, você vai ficar triste também. Mesmo que você não conheça ele, sabe? Mesmo que você, primeira vez, você vê, tá na rua, você não conhece, sabe nem quem é. Você pergunta pra ele o que aconteceu. Ele vai falar com você, ele vai falar com a voz triste, você vai ficar triste também. Porque ele consegue passar a emoção dele através da voz, entendeu? E é muito boa de ouvir a voz dele, não é também um negócio que você fica, sabe? Enfim, Namjoon. Ai, gente, Namjoon. Ai, Namjoon. Ai, que dizer de Namjoon? Ai, gente, Namjoon. Ai, perdição total. Enfim, foco. Só vou ficar aqui pegando Namjoon. Namjoon foi o que mais falou, então a voz dele é alta. Ele não grita, ele não fala gritando. Em nenhum momento ele gritou assim, tipo, mesmo quando ele grita, ele não tá gritando de fato. Eu não sei o que acontece. Ele não grita. A voz dele, eu acho que é um pouco mais alta normalmente, mas não é aquele alto que você fica, meu Deus, fala baixo, para de gritar no meu. Não. É um alto, é claro, e quando ele quer falar mais alto, ele fala mais alto, mas não chega a gritar. Pra mim, Namjoon não grita, não existe isso na face da Terra, Namjoon não grita. Acho que é porque a voz dele é mais grossa, então acho que não consegue atingir os níveis da gritaria, sei lá. Mas ele fala alto, claro, e assim como o Suga, você presta atenção no que ele tá falando. Você quer saber o que ele tá falando, você fica interessado no que ele tá falando, você quer escutar mais do que ele tá falando. Porque você fica, meu Deus, fala mais, amigo, vem, só vem. Continua falando, quero muito mais ouvir a sua voz e... só fala, pelo amor de Deus. Simples assim, gente. A voz dele é igual a voz das premiações. Sabe, as premiações quando ele vai lá agradecer, ele fala, é igualzinha, a voz dele é aquela. Sem tirar nem pôr, é igualzinha. Talvez um pouco mais grossa do que a gente escuta pela televisão, ou pelo computador, pelo celular, sei lá. Mas, ainda assim, é aquilo. Então, não tem muita discrepância nisso, né? Jimin. Eu fui assim, a voz de Jimin vai ser fina, ok, bora lá. Tipo, não fina, mas vai ser que nem... É nas músicas, mais fininha. Não é, gente, a voz dele... É tipo a do Hope, não é fina nem grossa. Mas o Jimin, ele fala cantando. Eu não sei explicar. Parece que ele tá fazendo uma melodia. Sabe quando ele tá cantando? Quando ele tá falando? É muito gostoso de ouvir a voz dele, sabe? Sério, parece um anjo falando. Se eu fosse falar assim, como é que esses anjos falam? Falam assim, que nem de mim. Igualzinho, gente. Ele fala cantando, ele fala meio baixo também. Não é tão baixo assim quanto o Suga, mas ele fala um pouco mais baixo também. E ele sorri.
dá um sorrisinho meio tímido durante a fala dele. E ele fala cantando, gente. É muito docinha a voz dele. Bizarro dizer isso, né? A voz dele é doce. Mas é, o único jeito que eu posso descrever a voz dele. A voz dele é doce e forma meio que uma melodia. Sabe? É muito gostoso de ouvir a voz dele. E é diferente também do que é nas músicas ou nos skits ou nas coisas assim. Taeyang. Voz de Taeyang. Ai, gente. O que dizer da voz de Taeyang? A voz de Taeyang é grossa. É um pouquinho mais grossa do que só um pouquinho, não é muito também. É um pouco mais grossa do que é nas músicas. E ele fala baixo também, ele fala mais baixo, mas ele fala claro, sabe? O de mim às vezes dá uma enroladinha no que ele tá falando e tudo mais, mas o Taeyang ele fala baixo, é profundo também, é bem profundo a voz dele, toca lá no fundo e é baixa. Parece que a voz dele vem de dentro, vem lá da alma, sabe? E sai. E você escuta. E ele fala muito claro mesmo. Você consegue entender tudo que ele tá falando. Ele fala baixo e claro. Uma delícia de ouvir também. Agora, Jungkook, gente. Jungkook me surpreendeu bastante. Eu não esperava aquela voz de Jungkook. Assim, que o Jungkook tinha uma voz um pouco mais, assim, fina. Ok, eu sabia, mas eu não achei que era tanto assim. Também naquele fino de irritar na voz. É um fino um pouquinho agudo. Também não é agudo MC Melody também não, mas... Sabe voz de criança? Então, a voz dele é voz de criança. Não é porque ele é o mais novo que eu tô falando isso, não. Mas é porque a voz dele parece... eu não queria falar... É meio infantil, assim, entre aspas, porque a voz dele é meio fina. E ele fala, tipo, sorrindo. Ele fala com, tipo... Pensa na criança... que ela acabou de ganhar um presente maravilhoso, ela tá contando pra você que ela ganhou esse presente. É o Jungkook falando. Ele tem uma voz meio infantilzinha, assim, e ele fala, tipo, com um brilho, assim, e sorrindo, como se estivesse falando de um presente maravilhoso que ele acabou de ganhar na vida, sabe? Então, parece meio infantil. Por isso que eu falei que a voz dele parece de criança, que ele parece criança falando. Não porque ele é o mais novo, mas porque realmente ele falando parece. Então, é um jeito de descrever a voz de Jungkook. Eles foram muito simpáticos, muito atenciosos com todo mundo. Você sentia que eles estavam, tipo, muito emocionados e passando todo o carinho que eles estavam sentindo naquele momento. Nossa, foi muito bem. Tava uma vibe, assim, lá no show muito gostosa, sabe? Todo mundo curtindo, eles estavam todos muito felizes. Alguns, tipo, J-Hope demonstrava muito mais, tava muito mais feliz do que outros. Por exemplo, o Jin, ele ficava sério, mas ele sorria bastante quando ele olhava, tipo, pro público, assim, e mandou beijo também. E, ai, gente, eles estavam muito felizes, deu pra sentir mesmo que eles estavam muito felizes. E eles passaram, de certa forma, aquilo. Mesmo o Jin, que falava sério, você sentia que ele tava tocado, que ele tava emocionado com tudo que tava acontecendo. E, meu, foi muito bom, valeu a pena. Então, basicamente foi isso desse vídeo. No próximo eu vou falar de como foi o show, a fila e as músicas e mais coisas que aconteceu no show. Mas sobre eles mesmos, é só isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, joga aqui nos comentários que eu vou tentar responder. E é isso, eu acho. Acho que é só. Até o próximo vídeo então, gente. Beijinhos.